Um fazendeiro entrou no banco com roupas sujas. Funcionários riram, perguntaram se ia pagar com saco de milho, mas quando descobriram quem realmente era, se ajoelharam pedindo perdão. O que aconteceu depois, ninguém esperava. Era uma manhã qualquer quando Benedito Carvalho estacionou sua velha caminhonete na frente do Banco Central Metropolitano, o mais luxuoso da região. O contraste era gritante. Carros importados brilhavam sob as luzes do estacionamento coberto, enquanto sua picape empoeirada parecia um dinossauro entre naves espaciais modernas. Benedito tinha cabelos grisalhos, mãos calejadas de quem trabalha desde criança e aquele jeito humilde de quem nunca precisou fingir ser o que não era. Vestia uma camisa xadrez meio desbotada, calça jeans com alguns remendos e botas de couro que já haviam pisado em mais lama que a maioria das pessoas vê na vida inteira. No bolso da camisa, uma pasta de documentos dobrados que guardava como tesouro. Quando empurrou a porta giratória do banco, o ar-condicionado gelado bateu no rosto como um tapa. O ambiente era intimidador mesmo para quem não se intimidava fácil. Piso de mármore polido que refletia como espelho, música clássica tocando nos alto-falantes invisíveis e aquele cheiro de dinheiro novo misturado com perfume caro que custava mais que um salário mínimo inteiro. 4 funcionários estavam conversando perto do balcão de atendimento VIP, todos impecavelmente vestidos com ternos que valiam mais que um carro popular. Quando viram Benedito entrando, o primeiro olhou para o segundo olhou para o terceiro, e todos olharam para Benedito como se ele tivesse entrado no lugar errado. O silêncio foi tão pesado que até a música clássica parecia ter parado de tocar. "Bom dia", Benedito disse com aquela voz grave de quem não tem pressa nem medo de nada. "Preciso falar com alguém sobre abrir uma conta empresarial." Marina Figueiredo, a gerente de relacionamento, era uma mulher elegante que usava um blazer mais caro que o carro da maioria dos brasileiros. Cabelo perfeitamente alinhado, unhas feitas e aquele sorriso falso que vendia mais pela soberba que pela educação. Ela deu uma risadinha baixa e sussurrou algo para Carlos, o supervisor ao lado, que imediatamente cobriu a boca para não rir alto demais. "Conta empresarial." Marina repetiu a palavra como se Benedito tivesse falado em língua estrangeira. "Senhor, o senhor tem certeza que está no lugar certo? Aqui é banco de investimento, não cooperativa rural." A piada arrancou gargalhadas dos outros funcionários. Benedito não se abalou. Tinha ouvido piores na vida, e de gente muito pior que aquela. Apenas ajeitou o chapéu e repetiu com a mesma calma. "Conta empresarial, para movimentar valores altos." Agora a risada foi geral. Carlos se inclinou para Marina e sussurrou alto o suficiente para Benedito ouvir. Ele deve estar confundindo com Banco do Povo. Valores altos para ele deve ser o auxílio do governo. Ou então, Marina completou, olhando Benedito de cima a baixo com um nojo mal disfarçado, está pensando que pode depositar saco de milho e trocar por dinheiro, igual lá no interior. A gargalhada que explodiu no banco foi tão alta que até clientes que estavam em outras áreas se viraram para ver o que estava acontecendo. Benedito sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de uma tristeza profunda vendo gente pequena se achar grande porque vestia roupa cara. "Posso falar com o gerente geral?" Ele insistiu, mantendo a voz firme. "Tenho documentos para comprovar minha situação financeira." "Gerente geral?" Marina quase engasgou de tanto rir. "Senhor, o senhor sabe quem é o Dr. Augusto? Ele não atende qualquer pessoa que aparece aqui de chinelo." "Não estou de chinelo", Benedito respondeu calmamente. "E não sou qualquer pessoa. Sou empresário rural e preciso de serviços bancários profissionais." Carlos nem olhou para os documentos que Benedito tentou mostrar. Fez um gesto desdenhoso com a mão e se virou para Marina. "Marina, liga lá para a Agência Popular da Praça. Eles devem ter alguma coisa mais adequada para o senhor aqui." "Doutor Carlos", Benedito disse. E havia algo no tom respeitoso da voz dele que fez o supervisor parar de rir. "Eu não vim aqui para abrir conta simples. Vim porque preciso movimentar quantias que exigem serviços especializados." "E vai movimentar como?" Marina perguntou com ironia. "Com cheque de leite? Com nota promissória de soja?" Benedito respirou fundo. Sabia que aquele momento chegaria. Sempre chegava. Gente que julgava pelos olhos,
que media o valor das pessoas pelo preço da roupa, que confundia simplicidade com ignorância. Vou movimentar através de transferências bancárias, ele repetiu, agora olhando diretamente nos olhos de Marina. Recursos próprios trabalhados honestamente na minha terra. Sua terra? Carlos riu mais uma vez. Que terra, senhor? Um pedacinho de chácara perdido no meio do mato? Propriedades rurais, Benedito respondeu simplesmente. Em diferentes regiões. Produção agrícola para exportação. O riso de Carlos ficou um pouco mais forçado. Alguma coisa na tranquilidade de Benedito estava começando a incomodar. Mas a arrogância falou mais alto. Olha, senhor. Carlos começou. Benedito Carvalho. Senhor Benedito, olha só. Eu entendo que todo mundo tem sonhos, né? Mas aqui não é lugar para brincadeira. Este banco movimenta milhões todos os dias. O senhor entende essa responsabilidade? Entendo perfeitamente, Benedito disse, tirando um papel dobrado do bolso. E sei exatamente o tipo de movimentação que preciso fazer aqui. Marina nem olhou para o papel. Acenou para Rogério, o segurança que se aproximou imediatamente. Rogério, acho que o senhor aqui está um pouco confuso sobre o tipo de estabelecimento que é este banco. Rogério, um homem alto e forte, olhou para Benedito com uma mistura de pena e impaciência. Senhor, talvez seja melhor o senhor procurar uma agência mais próxima da sua região. Lá eles vão poder atender melhor suas necessidades. Minhas necessidades, Benedito falou devagar, são ser tratado com o mesmo respeito que qualquer cliente em potencial merece, independente da roupa que estou usando. Cliente em potencial? Marina riu novamente. Senhor, o cliente padrão deste banco movimenta no mínimo R$100 mil por mês. O senhor tem ideia do que isso representa? Tenho uma ideia muito clara, Benedito respondeu, guardando o papel de volta no bolso. Inclusive, gostaria muito de conversar sobre esses valores com alguém que entenda do assunto. Carlos suspirou com impaciência. Senhor Benedito, vou ser direto com o senhor. O Dr. Augusto só atende mediante agendamento para clientes previamente qualificados, com comprovação de renda compatível com nossos serviços. Então me qualifiquem, Benedito disse simplesmente. Estou aqui, com tempo disponível, com documentação em mãos. Só preciso de uma oportunidade para explicar minha situação. Marina olhou para Carlos, Carlos olhou para Rogério, e todos olharam para Benedito como se ele fosse um problema que não sabiam como resolver. Tinham clientes importantes chegando, o banco tinha uma reputação a manter, e aquele homem simples estava atrapalhando o ambiente sofisticado que cultivavam. Senhor Benedito, Marina tentou uma última vez com um sorriso forçado. Por que o senhor não volta para casa? Organiza essa documentação direito com um contador e marca um horário, talvez numa agência mais adequada para seu perfil? Benedito olhou ao redor. Via os funcionários bem vestidos, os clientes elegantes que começavam a entrar, toda aquela pompa e circunstância. Mas também via algo que eles não conseguiam enxergar. Via gente que confundia a aparência com competência, que acreditava que roupa cara fazia pessoa importante. Vou sentar ali e aguardar, ele disse calmamente, apontando para as poltronas de couro na área de espera. Quando o Dr. Augusto tiver um tempinho, gostaria muito de falar com ele. E foi exatamente isso que fez. Sentou na poltrona, tirou o chapéu, colocou no colo e ficou ali, quieto, com a paciência de quem passou a vida plantando sementes e esperando elas crescerem. Marina ficou visivelmente irritada. Carlos ficou constrangido. Os outros funcionários começaram a sussurrar entre si. Clientes importantes estavam chegando, e aquele fazendeiro simples estava causando um desconforto que ninguém sabia como resolver. Mas Benedito não se importava. Tinha vindo ali com um propósito muito específico, uma missão que valia muito mais que todo o ouro do mundo. Ia aguardar o tempo que fosse necessário para cumprir o que havia prometido. Enquanto esperava naquela poltrona de couro, Benedito fechou os olhos e permitiu que as memórias voltassem. Não eram recordações que ele visitava com frequência, mas naquele momento, cercado por tanto luxo e arrogância, elas pareciam mais vivas que nunca. Tinha apenas 8 anos quando acordou numa madrugada gelada, ouvindo gritos desesperados vindos do lado de fora da casinha de taipa onde morava com os pais.
Edmundo Carvalho, seu pai, havia saído antes do amanhecer para buscar remédio na cidade para sua mãe, Conceição, que estava passando muito mal. A estrada de terra era traiçoeira quando chovia, cheia de buracos e curvas perigosas. O que aconteceu naquela madrugada mudou a vida de Benedito para sempre. A caminhonete do pai derrapou numa curva enlameada e capotou várias vezes. Quando os vizinhos encontraram os destroços, já era tarde demais. Edmundo não resistiu aos ferimentos, e o sonho de uma vida melhor para a família se foi junto com ele. Conceição, já fragilizada pela condição delicada de saúde, não conseguiu suportar a perda do marido. Semanas depois, ela também partiu, deixando Benedito completamente sozinho no mundo. Aos 8 anos, numa propriedade rural de apenas 2 hectares, que mais parecia um pedaço de chão esquecido por Deus. Os parentes apareceram como urubus depois da tragédia. Tio Sebastião queria vender a terra para pagar as dívidas. Tia Clemência achava melhor entregar o menino para um orfanato da capital. Primo Joaquim já tinha até calculado quanto valiam os poucos animais que restavam. Esse moleque não vai conseguir tocar isso aqui sozinho, tio Sebastião repetia enquanto fumava na varanda da casa. Melhor vender logo, dividir o dinheiro e cada um cuida da sua vida. Mas Benedito, mesmo sendo apenas uma criança, tinha algo que ninguém esperava: a determinação silenciosa do pai e a fé inabalável da mãe. Não vou sair daqui, ele disse numa voz fina, mas firme. Papai e mamãe estão enterrados ali atrás. Esta terra é minha família agora. Os parentes riram, acharam gracinha. Disseram que criança não entende nada da vida. Mas Benedito entendia. Entendia que aqueles 2 hectares eram tudo o que restava do amor dos pais. Entendia que desistir seria trair a memória de quem havia suado sangue para conseguir aquele pedacinho de chão. Vizinhos bondosos ajudaram como puderam. Dona Aparecida trazia comida algumas vezes na semana. Seu Antônio ensinou o menino a cuidar dos animais. Dona Rosa deu roupas que os filhos não usavam mais. Mas a responsabilidade de fazer a terra produzir era só dele. Os primeiros anos foram de uma dureza que machucava a alma. Benedito acordava antes do sol nascer, cuidava das galinhas, ordenhava as 2 vacas que restaram, plantava feijão e milho com as próprias mãos. À noite, estudava à luz de lamparina, determinado a não deixar a educação de lado. Quando completou 16 anos, uma seca terrível devastou a região. As plantações secaram, os animais começaram a definhar, e os vizinhos falavam abertamente que o menino teria que desistir. As dívidas acumularam, os credores apareceram, e Benedito chegou a dormir várias noites apenas com água açucarada no estômago. Foi nesse momento de desespero total que aconteceu o encontro que mudaria tudo. Dr. Heitor Santana, um engenheiro agrônomo da capital, estava visitando a região para um projeto do governo quando viu um garoto magro, de roupas remendadas, trabalhando sozinho numa terra que parecia abandonada. Rapaz, Dr. Heitor gritou do carro. Essa propriedade tem dono? Tem sim, senhor, Benedito respondeu, tirando o chapéu de palha. Sou eu o dono. Dr. Heitor desceu do carro intrigado. Não era comum ver um adolescente tocando uma propriedade sozinho. Você? E seus pais? Partiram quando eu era pequeno. Estou cuidando da terra deles. Alguma coisa na dignidade daquele menino tocou o coração do engenheiro. Ele passou horas conversando com Benedito, ouvindo a história, vendo como o garoto tratava cada planta como se fosse um filho. Quando foi embora, prometeu que voltaria. E voltou. Semanas depois, Dr. Heitor chegou com uma proposta que soava como sonho. Ensinar Benedito técnicas modernas de agricultura, ajudar a conseguir financiamento para sementes especiais e orientar um projeto que poderia multiplicar a produtividade da terra. Mas tem uma condição, Dr. Heitor disse sério. Você vai ter que estudar muito, trabalhar mais ainda e acreditar em coisas que seus vizinhos vão achar impossível. Você tem coragem para isso? Benedito olhou para os túmulos dos pais no fundo da propriedade. Tenho, doutor. Tenho toda a coragem do mundo. O que aconteceu nos anos seguintes foi uma transformação que ninguém na região conseguia acreditar. Benedito estudava agricultura durante o dia e aplicava as técnicas à noite. Aprendeu sobre irrigação, sobre rotação de culturas, sobre adubação científica. Pegou empréstimos que deixaram os vizinhos de cabelo em pé.
Apostou tudo numa safra de soja que muitos achavam loucura. A primeira grande colheita aconteceu quando ele tinha 22 anos. Os números eram tão impressionantes que até Dr. Heitor ficou surpreso. A pequena propriedade de 2 hectares produziu mais que fazendas 10 vezes maiores na região. Benedito, Dr. Heitor disse emocionado no dia da colheita, você acaba de provar que não é o tamanho da terra que importa. É o tamanho do coração de quem cuida dela. Com o dinheiro da primeira safra, Benedito conseguiu comprar a propriedade vizinha. Depois, outra. E mais outra. Sempre reinvestindo, sempre crescendo, sempre lembrando das palavras do pai. Filho, terra boa nas mãos de gente honesta nunca deixa faltar o pão. Anos depois, Benedito era dono de fazendas que se espalhavam por diferentes estados. Exportava para países que ele nem sabia que existiam quando era criança. Mas nunca esqueceu de onde veio. Continuou morando na casa simples, usando roupas práticas, dirigindo carros que funcionavam bem sem precisar impressionar ninguém. Agora, sentado naquela poltrona do banco, rodeado por gente que o julgava pela aparência, Benedito sorriu internamente. Se eles soubessem que aquele caipira de roupas velhas movimentava mais dinheiro em um mês que muitos deles ganhariam na vida inteira. Mas não era sobre dinheiro que ele estava ali. Era sobre algo muito mais profundo. Era sobre honrar uma promessa feita numa noite estrelada, anos atrás, diante dos túmulos de Edmundo e Conceição Carvalho. Uma promessa que ele nunca havia quebrado. E que não quebraria naquele dia. Marina passou pela área de espera e bufou vendo Benedito ainda ali, imóvel como uma pedra, com o chapéu no colo e aquela paciência infinita de quem sabia esperar. Ela não fazia ideia de que estava olhando para um dos maiores empresários rurais do país. E muito menos imaginava que sua vida estava prestes a mudar para sempre. 2 horas se passaram e Benedito continuava ali, imóvel na poltrona de couro, com a paciência de quem sabia que seu momento chegaria. Marina passava pela recepção de 15 em 15 minutos, bufando alto e fazendo comentários maldosos para os colegas sobre gente que não entende o próprio lugar no mundo. A situação ficou ainda mais constrangedora quando começaram a chegar os clientes VIP da manhã. Primeiro foi Dr. Ricardo Mendonça, um advogado famoso que vestia um terno que custava mais que um carro popular. Ele parou na recepção, olhou para Benedito com cara de nojo e perguntou alto para Marina. Desde quando este banco virou sala de espera de rodoviária? Marina riu nervosa. Doutor Ricardo, já estamos resolvendo a situação. Algumas pessoas se confundem sobre o tipo de clientela que atendemos aqui. Confundem? Ricardo elevou a voz intencionalmente. Olha o estado da roupa desse homem. Está parecendo que veio direto da roça. E esse cheiro de curral. Vocês não têm controle de acesso aqui? Carlos se aproximou rapidamente, tentando contornar a situação. Dr. Ricardo, 1000 desculpas pelo constrangimento. O senhor pode usar a sala VIP enquanto resolvemos isso. Benedito ouviu cada palavra, mas manteve os olhos fechados, respirando fundo. Sua mãe sempre dizia que a educação de uma pessoa se media não pelo que ela fazia quando estava sendo admirada, mas pelo que fazia quando ninguém estava olhando. E a falta de educação, bem, essa ficava clara para todo mundo ver. A segunda cliente VIP chegou pouco depois. Doutora Patrícia Silveira, uma empresária que herdou a fortuna do marido e agora se achava dona do mundo. Ela carregava uma bolsa que valia mais que a casa de muitas famílias e falava ao telefone numa voz estridente que ecoava pelo banco inteiro. Não acredito que estou vendo isso, ela disse ao telefone olhando diretamente para Benedito. Estou no Banco Central Metropolitano e tem um trabalhador braçal sentado na área VIP. Parece que saiu de uma plantação. Que falta de classe dessa gerência. Marina correu até Patrícia com um sorriso ainda mais falso. Doutora Patrícia, que bom vê-la. Por favor, não se incomode com essa situação. Já pedimos para a pessoa se retirar. Pedimos? Patrícia falou alto de propósito. Como assim pedimos? Vocês são funcionários deste banco ou assistentes sociais? Mandem esse homem embora imediatamente. Foi nesse momento que Benedito abriu os olhos e olhou diretamente para as 2 mulheres. Não havia raiva no olhar dele, nem mágoa. Havia algo muito mais poderoso, uma dignidade silenciosa que deixou ambas desconfortáveis. Com licença,
Benedito se levantou calmamente. Posso saber qual é exatamente o problema em eu estar aguardando atendimento como qualquer outra pessoa? Patrícia quase engasgou de surpresa. Não esperava que ele fosse falar. O problema é que você está no lugar errado. Este é um banco para pessoas de classe, não para... Ela olhou de cima a baixo. Para o seu tipo. Meu tipo? Benedito perguntou com genuína curiosidade. E que tipo seria esse? Ora, é óbvio. Gente simples, trabalhadores rurais, pessoas que não têm o perfil para frequentar estabelecimentos desse nível. Marina tentou intervir, mas Benedito levantou a mão educadamente. Senhora, posso fazer uma pergunta? A senhora acha que o valor de uma pessoa se mede pela roupa que ela veste? Claro que sim, Patrícia respondeu sem pensar. A roupa mostra quem você é, sua posição social, sua educação. É assim que o mundo funciona. Interessante. Benedito assentiu. E se eu disser que já frequentei bancos muito maiores que este, movimentei valores que a senhora talvez nunca tenha visto na vida, e que vim aqui justamente para testar se este estabelecimento tem o profissionalismo que aparenta ter? As duas mulheres riram alto. Outros clientes começaram a se aproximar para assistir ao que parecia um espetáculo constrangedor. Testar? Ricardo, que havia voltado da sala VIP, juntou-se ao grupo. Rapaz, você acha que alguém aqui vai acreditar nessa história? Sai dessa fantasia. Não é fantasia, Benedito disse calmamente, tirando novamente os papéis do bolso. São documentos, comprovações, mas até agora ninguém quis ver. Carlos se aproximou irritado. Senhor Benedito, o senhor está causando constrangimento para nossos clientes importantes. Preciso pedir novamente que se retire. Clientes importantes? Benedito repetiu a expressão. E como vocês definem quem é importante e quem não é? É simples. Patrícia se intrometeu. Pessoas importantes têm dinheiro de verdade, não essa documentação de Araque que você está tentando mostrar aí. Documentação de Araque? Benedito sorriu pela primeira vez desde que chegou. Senhora, a senhora gostaria de apostar alguma coisa nisso? A pergunta pegou todos de surpresa. Ricardo riu primeiro. Apostar? Você quer apostar o quê? Sua vaca? Quero apostar a conta que vim abrir aqui, Benedito respondeu tranquilamente. Se minha documentação for legítima, se meus recursos forem reais, vocês todos me pedem desculpas publicamente. E se não forem? Se não forem? Marina perguntou curiosa. Se não forem, eu saio daqui e nunca mais volto. Patrícia bateu palma, divertida. Adorei. Aceito a aposta. Quanto você tem aí, R$100? 200? Um pouco mais que isso, Benedito respondeu. Carlos balançou a cabeça. Senhor Benedito, o senhor não entende. Nossos clientes movimentam milhões. Milhões. O senhor compreende esse valor? Compreendo, Benedito disse, desdobrando finalmente um dos papéis. Inclusive tenho uma pergunta. Vocês consideram 78 milhões um valor relevante para este banco? O silêncio que se fez foi ensurdecedor. Todas as conversas paralelas pararam. Funcionários que estavam atendendo outros clientes olharam na direção do grupo. 78 milhões? O quê? Marina gaguejou. Reais, Benedito completou. É o valor aproximado que preciso movimentar nos próximos 6 meses, entre transferências, investimentos e aplicações. Ricardo foi o primeiro a reagir, com uma gargalhada forçada. 78 milhões? Rapaz, você acha que somos crianças? Onde um caipira igual você conseguiria esse dinheiro todo? Trabalhando, Benedito respondeu simplesmente. 25 anos trabalhando na terra, investindo, crescendo e expandindo. Hoje sou proprietário de fazendas em 4 estados diferentes, exporto para 12 países, e minha produção anual representa 2% de toda a soja brasileira vendida para a China. O número foi tão específico, dito com tamanha naturalidade, que o riso de Ricardo ficou um pouco mais fraco. Patrícia olhou para Marina, Marina olhou para Carlos, e todos começaram a se sentir desconfortáveis. 2% da soja para a China? Carlos repetiu, tentando manter o ceticismo. Você está dizendo que é um dos maiores exportadores do país? Estou dizendo que trabalho honestamente, que construí meu patrimônio com suor e dedicação, e que vim aqui para avaliar se este banco tem o profissionalismo necessário para cuidar dos meus recursos. Avaliar?
Patrícia perguntou, agora com uma ponta de nervosismo na voz. Sim, porque vem, o dinheiro não é o mais importante na vida. O mais importante é o caráter das pessoas com quem fazemos negócios. E até agora... Benedito olhou para cada um dos presentes, um por um, deixando a frase no ar. Até agora, o que vi foi preconceito, desrespeito e uma arrogância que me faz questionar se realmente quero meus recursos sendo administrados por pessoas que julgam outras pela aparência. Marina estava ficando pálida. Se aquele homem estivesse falando a verdade, se ele realmente fosse quem dizia ser, ela havia acabado de perder o maior cliente em potencial que o banco já tinha visto. Senhor Benedito, ela tentou com a voz trêmula. Talvez tenha havido um mal-entendido. Mal-entendido? Benedito balançou a cabeça. Senhora Marina, não houve mal-entendido nenhum. Vocês me julgaram pela roupa que visto, pelo carro que dirijo, pelo jeito simples que escolhi manter. E na opinião de vocês, isso me torna menos digno de respeito. Carlos tentou uma última cartada. Senhor, mesmo que os valores que o senhor mencionou sejam reais, o senhor tem que entender que temos protocolos, procedimentos. Protocolos que incluem humilhar clientes? Benedito perguntou. Procedimentos que autorizam funcionários a rirem da cara das pessoas? Foi nesse exato momento que a porta do elevador se abriu e uma figura imponente saiu. Dr. Augusto Ferreira, o diretor-geral do banco, era um homem elegante de cabelos grisalhos que comandava aquela instituição com punho de ferro há mais de 15 anos. Ele parou no meio do saguão, olhou para o grupo reunido na recepção e franzou a testa. Marina, o que está acontecendo aqui? Marina sentiu o mundo desabar. Como explicar para o diretor que haviam passado horas, humilhando um homem que alegava ter 78 milhões para movimentar? Doutor Augusto, ela gaguejou. Nós estávamos... Quer dizer, este senhor. Doutor Augusto disse, olhando diretamente para Benedito. Se não me engano, é Benedito Carvalho. O choque foi tão grande que Patrícia deixou a bolsa cair no chão. O silêncio que se instalou no banco foi tão profundo que parecia que o tempo havia parado. Marina sentiu as pernas tremendo. Carlos engoliu em seco. E Patrícia ficou tão pálida que parecia ter visto um fantasma. Ricardo tentou disfarçar, mas suas mãos suavam visivelmente. Dr. Augusto caminhou lentamente em direção ao grupo, seus passos ecoando no mármore como batidas de um tambor. Seus olhos experientes captaram imediatamente a tensão no ar, as expressões de pânico dos funcionários e a tranquilidade inabalável de Benedito. Senhor Benedito Carvalho, ele disse respeitosamente, que honra tê-lo em nossa agência. Peço desculpas pelo senhor ter esperado tanto tempo. Não fui informado de sua chegada. Marina sentiu o chão se abrir embaixo dos pés. Doutor Augusto, o senhor conhece este senhor? Conheço. Doutor Augusto sorriu ironicamente. Marina, este é Benedito Carvalho, proprietário do Grupo Agropecuário Vale Dourado, um dos maiores complexos rurais do país. Suas fazendas se estendem por 4 estados. Ele é responsável por exportações que movimentam mais de 200 milhões anuais. E é considerado um dos pioneiros em agricultura sustentável no Brasil. Cada palavra era como uma punhalada no orgulho dos presentes. Patrícia tentou pegar a bolsa do chão com mãos trêmulas. Ricardo afrouxou a gravata, sentindo-se sufocar. Carlos olhava para o teto como se procurasse um buraco para se esconder. Além disso, Dr. Augusto continuou, o senhor Benedito foi convidado pelo governo federal para integrar a Comissão de Desenvolvimento do Agronegócio Brasileiro. Recebeu o título de Empreendedor do Ano pela revista AgroNews, e suas técnicas de plantio sustentável são estudadas em universidades da Europa e Estados Unidos. Marina começou a suar frio. Toda aquela zombaria, todas aquelas risadas, todos aqueles comentários preconceituosos haviam sido direcionados a um dos empresários mais respeitados do país. Doutor Augusto, Benedito disse calmamente, agradeço as palavras, mas vim aqui como um cliente comum. Infelizmente, parece que sua equipe tem critérios muito específicos para definir quem merece ou não ser atendido. Como assim? Dr. Augusto perguntou, franzindo o senho. Ele conhecia Benedito há anos, sabia de sua reputação impecável e não conseguia imaginar que alguém o tivesse tratado mal. Fui informado de que este banco só atende pessoas importantes, Benedito explicou.
Pessoas com dinheiro de verdade. Pessoas que não pareçam ter saído de uma plantação. As palavras de Benedito ecoaram como tiros no silêncio. Dr. Augusto virou-se lentamente para Marina, seus olhos escuros brilhando com uma fúria contida. Marina, ele disse com uma voz perigosamente baixa. Explique-me o que aconteceu aqui. Marina tentou falar, mas as palavras não saíam. Como explicar que havia passado horas humilhando um dos maiores empresários do país? Como justificar que havia feito piadas sobre um homem que movimentava mais dinheiro em um mês que ela ganharia em 10 vidas? Dr. Augusto, houve um equívoco, ela gaguejou. Equívoco? Benedito se intrometeu suavemente. Não houve equívoco algum, Dr. Augusto. Sua equipe foi muito clara. Disseram que eu estava no lugar errado, que minha documentação era de Araque, que pessoas como eu não tinham perfil para frequentar este estabelecimento. Carlos tentou se defender. Dr. Augusto, o senhor precisa entender que não sabíamos quem era o senhor Benedito. E isso importa? Dr. Augusto perguntou friamente. Carlos, desde quando o tratamento respeitoso que oferecemos aos nossos clientes depende de quem eles são? Desde quando julgamos as pessoas pela roupa que vestem? Patrícia, que havia ficado calada até então, tentou uma manobra desesperada. Dr. Augusto, houve um mal-entendido. Eu apenas estava tentando proteger a reputação do banco, garantindo que... Senhora, Benedito interrompeu educadamente. A senhora disse textualmente que o valor de uma pessoa se mede pela roupa que ela veste. Disse que pessoas do meu tipo não deveriam frequentar estabelecimentos deste nível. Não houve mal-entendido, houve preconceito. Dr. Augusto fechou os olhos, respirou fundo e, quando os abriu novamente, havia uma determinação férrea em seu olhar. Senhor Benedito, em nome do Banco Central Metropolitano, peço suas mais sinceras desculpas. O comportamento que o senhor presenciou aqui é inaceitável e não representa os valores desta instituição. Dr. Augusto, Benedito disse, aceito suas desculpas pessoais, porque conheço seu caráter. Mas preciso ser honesto. Vim aqui com a intenção de avaliar se este banco seria o parceiro ideal para um projeto muito especial que estou desenvolvendo. Que tipo de projeto? Dr. Augusto perguntou, genuinamente interessado. Benedito olhou para as pessoas ao redor, todas aguardando em silêncio constrangedor. Um projeto que vai muito além de movimentação financeira. Um projeto que vai mudar vidas, que vai honrar uma promessa que fiz há muitos anos. Marina tentou se aproximar. Senhor Benedito, talvez possamos conversar com mais calma sobre... Senhora Marina. Benedito a interrompeu gentilmente. A senhora teve mais de 2 horas para conversar comigo. Escolheu passar esse tempo fazendo piadas e tentando me constranger. Dr. Augusto olhou para Marina com uma expressão de profunda decepção. Marina, durante quantas horas o senhor Benedito aguardou atendimento? Foram aproximadamente 2 horas e meia, doutor. Ela admitiu em voz baixa. 2 horas e meia, Dr. Augusto repetiu, balançando a cabeça. E em nenhum momento vocês se deram ao trabalho de verificar a documentação que ele trouxe? Nós achamos que... E Carlos começou. Acharam o quê? Dr. Augusto perguntou secamente. Acharam que podiam julgar a capacidade financeira de uma pessoa pela aparência? Acharam que tinham o direito de humilhar alguém sem nem ao menos ouvir o que ele tinha a dizer? Ricardo, que havia ficado quieto esperando a tempestade passar, tentou se afastar discretamente. Mas Benedito o chamou. Doutor Ricardo, ele disse, fazendo o advogado congelar no lugar. O senhor disse que este banco havia virado sala de espera de rodoviária. Disse que eu estava causando constrangimento só por estar aqui. Gostaria de saber se mantém essa opinião. Ricardo virou-se lentamente, o rosto vermelho de vergonha. Senhor Benedito, eu... peço desculpas. Falei sem pensar. Foi grosseria minha. Não foi grosseria, Benedito disse calmamente. Foi preconceito. E a diferença é que grosseria é falta de educação. Preconceito é falta de caráter. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Ele abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar sereno de Benedito. Dr. Augusto respirou fundo. Senhor Benedito, sei que não posso desfazer o que aconteceu aqui,
mas gostaria muito que me desse uma oportunidade de mostrar que este banco pode ser diferente. Que tipo de projeto o senhor mencionou? Benedito olhou para o diretor, depois para os funcionários constrangidos, depois para os clientes que assistiam a tudo em silêncio. É um projeto que nasceu de uma promessa, Dr. Augusto. Uma promessa que fiz diante dos túmulos dos meus pais, quando ainda era apenas um menino órfão que quase perdeu sua terra. Uma promessa? Dr. Augusto perguntou suavemente. Prometi que se um dia Deus me abençoasse com prosperidade, eu usaria essa bênção para ajudar pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades que passei. Crianças órfãs, famílias rurais em dificuldades, pequenos produtores que precisam de uma oportunidade. O banco inteiro estava em silêncio absoluto. Até funcionários de outros setores haviam parado para ouvir. Por isso vim aqui. Benedito continuou. Queria encontrar uma instituição financeira que compartilhasse desses valores. Uma instituição que tratasse todas as pessoas com dignidade, independente de sua origem ou aparência. Porque se um banco discrimina um empresário bem-sucedido só porque ele usa roupas simples, imaginem como trataria uma família de pequenos produtores que realmente precisa de ajuda. Dr. Augusto sentiu um nó na garganta. Senhor Benedito, o senhor tem razão. Falhamos completamente hoje. Mas, Benedito sorriu pela segunda vez desde que chegara, ainda acredito que pessoas podem mudar, que instituições podem aprender, e que desta experiência dolorosa pode nascer algo muito bonito. Marina começou a chorar, não de tristeza, mas de vergonha profunda pelo que havia feito. Carlos baixou a cabeça, incapaz de olhar para Benedito. Patrícia segurava as lágrimas com todas as forças. O que o senhor propõe? Dr. Augusto perguntou. Benedito olhou mais uma vez para todos os presentes. Proponho que usemos esta situação como um aprendizado, para todos nós. Dr. Augusto olhou para Benedito com uma mistura de admiração e curiosidade. Que tipo de aprendizado o senhor tem em mente? Benedito caminhou lentamente até a grande janela do banco, observando o movimento da rua. Pessoas de todas as classes sociais passavam na calçada. Executivos de terno, trabalhadores de uniforme, estudantes, idosos, crianças, todos diferentes, todos com suas histórias, todos merecendo respeito. Doutor Augusto, ele disse sem se virar. Posso contar uma história? Claro, senhor Benedito. Quando eu tinha 16 anos, quase perdi tudo por causa de uma seca terrível. Estava desesperado, sem dinheiro, sem comida, quase sem esperança. Fui até um banco da cidade vizinha pedir um empréstimo pequeno, apenas o suficiente para comprar sementes e tentar mais uma vez. Marina enxugou os olhos, ainda tremendo pelas consequências de seus atos. Carlos e os outros funcionários escutavam em silêncio absoluto. O gerente daquele banco me olhou da mesma forma que fui olhado aqui hoje. Benedito continuou. Riu da minha roupa remendada, da minha idade, da minha inexperiência. Disse que meninos não entendiam de negócios sérios. Me mandou voltar quando fosse homem de verdade. E o que aconteceu? Dr. Augusto perguntou suavemente. Saí daquele banco humilhado, mas não derrotado. Procurei outro banco, depois outro, até que encontrei alguém que me deu uma chance. Não pelo que eu aparentava ser, mas pelo que eu poderia me tornar. Benedito se virou para encarar o grupo. Aquele empréstimo de R$ 1.200 foi o primeiro passo para eu construir o império que tenho hoje. Mas a lição mais importante não foi sobre dinheiro. Foi sobre caráter. Patrícia, que havia ficado calada desde que descobriu quem era Benedito, finalmente encontrou coragem para falar. Senhor Benedito, eu preciso pedir perdão. Disse coisas horríveis. Julguei o senhor pela aparência. Fui preconceituosa e cruel. Não tenho desculpa para o que fiz. Benedito olhou para ela com olhos bondosos. Senhora Patrícia, aceito suas desculpas. Mas tenho uma pergunta. Por que a senhora agiu assim? A pergunta pegou Patrícia de surpresa. Como assim? Por que sentiu necessidade de me humilhar? O que ganhava com isso? Patrícia baixou a cabeça, lutando contra as lágrimas. Eu acho que me sinto importante quando posso olhar para alguém de cima. Quando posso me sentir superior. É uma coisa feia que está dentro de mim. Obrigado pela honestidade, Benedito disse. E o senhor, Dr. Ricardo?
Ricardo, o advogado arrogante, respirou fundo antes de responder. Senhor Benedito, cresci numa família que me ensinou que aparência é tudo. Que as pessoas me respeitariam mais se eu desprezasse quem considerasse inferior. Hoje percebo como essa mentalidade é doentia. Marina limpou as lágrimas e se aproximou. Senhor Benedito, trabalhei a vida inteira neste banco acreditando que meu trabalho era proteger a instituição de pessoas que não se encaixavam no perfil. Nunca parei para pensar que estava simplesmente sendo preconceituosa. E o senhor, Carlos? Benedito perguntou ao supervisor. Senhor Benedito? Carlos disse com voz embargada. Sempre achei que precisava provar meu valor desprezando outros. Como se diminuir alguém me fizesse maior. Hoje vejo como isso é vazio e cruel. Dr. Augusto observava a confissão de cada um, vendo verdadeiro arrependimento nos olhos de seus funcionários. Senhor Benedito, o que aconteceu aqui hoje me envergonha profundamente, mas também me ensina algo valioso sobre liderança. O que seria? Benedito perguntou. Que eu falhei em transmitir os valores corretos para minha equipe. Que de alguma forma, este ambiente desenvolveu uma cultura de discriminação que eu não percebi. Benedito assentiu pensativamente. Doutor Augusto, posso fazer uma proposta? Qualquer coisa, senhor Benedito. Quero abrir minha conta empresarial aqui neste banco. Quero fazer desta instituição minha parceira financeira principal. Mas com algumas condições. O alívio no rosto de Dr. Augusto era visível. Que condições? Primeira condição. Este banco implementará um programa de treinamento sobre respeito e dignidade humana para todos os funcionários. Não apenas uma palestra, mas uma transformação real de mentalidade. Aceito completamente. Dr. Augusto concordou imediatamente. Segunda condição. Será criado um fundo especial, administrado por este banco, destinado a ajudar pequenos produtores rurais, famílias carentes e jovens empreendedores que precisam de uma oportunidade. Marina se adiantou. Senhor Benedito, posso sugerir que eu seja responsável por coordenar esse programa? Quero usar minha experiência bancária para corrigir os erros que cometi. Excelente ideia. Benedito sorriu. Terceira condição. Cada funcionário deste banco passará um dia por mês trabalhando voluntariamente em projetos sociais, para entender de verdade o que significa servir ao próximo. Carlos levantou a mão. Senhor Benedito, gostaria de ser o primeiro voluntário. Quero aprender na prática o que significa dignidade. Quarta condição, Benedito continuou. Este banco adotará como política oficial o atendimento respeitoso a todas as pessoas, independente de classe social, aparência ou origem. Será criado um canal direto para denúncias de discriminação. Patrícia se aproximou. Senhor Benedito, mesmo não sendo funcionária do banco, posso participar dos projetos sociais? Quero usar meus recursos para ajudar também. Claro que sim, Benedito respondeu. A transformação social é responsabilidade de todos nós. Dr. Augusto estava visivelmente emocionado. Senhor Benedito, todas as condições são aceitas. Mas posso perguntar o valor inicial que pretende depositar? Benedito sorriu misteriosamente. Vou começar com 20 milhões de reais. Apenas para testar como vocês lidam com a responsabilidade. O número deixou todos boquiabertos novamente. 20 milhões era mais do que muitos bancos movimentavam em um ano inteiro. Mas há uma quinta condição, Benedito acrescentou. Qual? Dr. Augusto perguntou ansioso. Quero que a história do que aconteceu aqui hoje seja contada. Quero que ela sirva de exemplo para outras pessoas, em outros lugares, que talvez estejam passando pela mesma situação. Como assim? Marina perguntou. Quero que vocês compartilhem esta experiência, que falem sobre como o preconceito pode nos fazer perder oportunidades valiosas, não apenas de negócios, mas de crescimento humano. Ricardo se adiantou. Senhor Benedito, posso escrever um artigo sobre esta experiência? Sou advogado, mas tenho contatos na imprensa. Gostaria de usar minha influência para espalhar esta lição. Perfeito. Benedito assentiu. Porque a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Dr. Augusto respirou fundo. Senhor Benedito, há algo que preciso saber. O senhor realmente veio aqui apenas para avaliar nosso caráter? Benedito olhou para o teto, como se estivesse ouvindo uma voz distante. Vim aqui cumprir uma promessa, Dr. Augusto.
Uma promessa que fiz aos meus pais há muitos anos. Que promessa? Prometi que se um dia me tornasse próspero, usaria minha prosperidade não apenas para acumular riqueza, mas para plantar sementes de bondade no mundo. Para provar que é possível ser bem-sucedido mantendo a humildade e a compaixão. Marina começou a chorar novamente, mas agora de emoção. Senhor Benedito, o Senhor nos ensinou mais em uma manhã do que aprendemos em anos de trabalho. Não, Benedito balançou a cabeça. Vocês já sabiam tudo isso. Apenas esqueceram por um momento. Meu papel foi apenas lembrá-los de quem vocês realmente são. Dr. Augusto se aproximou e estendeu a mão. Senhor Benedito, será uma honra ter o senhor como nosso cliente. E um privilégio ainda maior ter o senhor como nosso professor. Benedito apertou a mão do diretor firmemente. A parceria está selada. Agora vamos trabalhar juntos para transformar não apenas este banco, mas as vidas de muitas pessoas que precisam de uma oportunidade. E foi assim que uma manhã que começou com humilhação e preconceito, se transformou numa lição de vida que mudaria para sempre a história daquelas pessoas e de todos que ouvissem essa história. 6 meses depois daquele dia transformador no Banco Central Metropolitano, a história de Benedito Carvalho havia se espalhado como fogo em palha seca. Jornais, revistas, programas de televisão e redes sociais compartilhavam o relato do fazendeiro humilde que ensinou uma lição de dignidade numa das instituições financeiras mais prestigiadas do país. Era uma tarde ensolarada quando Marina Figueiredo, agora coordenadora do Programa de Inclusão Social do banco, estava em sua nova sala organizando os documentos do Fundo Benedito Carvalho para pequenos produtores. As paredes, antes decoradas apenas com diplomas e certificados bancários, agora exibiam fotos de famílias beneficiadas pelo programa, crianças sorrindo, plantações florescendo. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Marina, tem uma família aqui na recepção pedindo para falar com a coordenadora do Fundo Social, disse Fernanda, a nova recepcionista que havia sido contratada especificamente por sua capacidade de tratar todas as pessoas com igual respeito. Estou descendo, Marina respondeu, ajeitando o blazer. Suas roupas agora eram mais simples, práticas, adequadas para visitas constantes às comunidades rurais que o programa atendia. Na recepção, encontrou uma família que a fez parar e respirar fundo. Um homem de meia idade, magro, com roupas limpas mas claramente remendadas, segurava a mão de uma menina de aproximadamente 8 anos. Ao lado, uma mulher com olhos cansados mas esperançosos carregava um bebê no colo. Boa tarde, Marina disse com um sorriso genuíno. Sou Marina Figueiredo. Em que posso ajudá-los? Senhora Marina, o homem disse timidamente. Meu nome é João Paulo Santos. Esta é minha esposa Luciana e meus filhos, Isabel e o pequeno Gabriel. Viemos agradecer. Agradecer? Marina perguntou intrigada. O Fundo Social do Sr. Benedito salvou nossa família, Luciana disse com voz embargada. Perdemos nossa pequena propriedade numa enchente terrível. Não tínhamos para onde ir, nem como recomeçar. A pequena Isabel, com aquela espontaneidade das crianças, olhou para Marina e disse: Tia, antes a gente não tinha casa nem comida. Papai chorava escondido toda a noite. João Paulo abaixou a cabeça, constrangido. Isabel, não precisa contar isso. Pode contar, querida. Marina se abaixou para ficar na altura da menina. Conte tudo. A tia do banco foi na nossa cidade e falou que tinha um senhor muito bom que queria ajudar famílias como a nossa. Isabel continuou. Ela disse que esse senhor também foi criança pobre e não queria que outras crianças passassem necessidade. Marina sentiu o coração apertar. Benedito havia sido muito específico. O fundo deveria priorizar famílias com crianças pequenas, especialmente aquelas que haviam perdido tudo por circunstâncias além de seu controle. E o que aconteceu depois? Marina perguntou. Conseguimos um empréstimo sem juros para comprar uma nova terrinha. João Paulo explicou. Sementes, ferramentas, até uma casinha simples para morarmos. Tudo através do programa do Sr. Benedito. Mas não foi só dinheiro, Luciana acrescentou. Mandaram um engenheiro agrônomo para nos ensinar técnicas novas. Nossa primeira colheita foi 3 vezes maior que esperávamos.
Isabel abriu uma bolsinha que carregava e tirou um envelope amassado. Tia, trouxe uma carta para o Sr. Benedito. Posso entregar? Marina pegou o envelope com mãos trêmulas. Claro, querida. Vou entregar pessoalmente. Nesse momento, Carlos apareceu na recepção. O antigo supervisor arrogante havia se transformado completamente. Agora trabalhava meio período no banco, e meio período coordenando trabalhos voluntários em comunidades carentes. Marina, ele disse com um sorriso caloroso. Acabei de voltar da Fazenda Esperança. O Sr. Benedito quer falar com você. Comigo? Aconteceu alguma coisa? Não sei. Ele só disse que era urgente e que tinha uma surpresa. Marina olhou para a família Santos. João Paulo, Luciana, vocês gostariam de conhecer pessoalmente o Sr. Benedito? Os olhos de Luciana se encheram de lágrimas. Seria possível? Vamos todos juntos, Marina decidiu. Uma hora depois, o carro do banco subia a estrada de terra que levava à sede da Fazenda Esperança, uma das propriedades de Benedito que havia sido transformada em centro de treinamento para pequenos produtores rurais. A paisagem era de tirar o fôlego. Campos verdes se estendiam até o horizonte, gado pastando tranquilamente, e uma casa grande mais simples ao centro de tudo. Benedito os recebeu na varanda, vestindo sua habitual camisa xadrez e chapéu de palha. Quando viu a família Santos, seus olhos brilharam de emoção. João Paulo, Luciana, ele disse abrindo os braços. Que alegria recebê-los aqui. Senhor Benedito, João Paulo disse com voz trêmula. Não temos palavras para agradecer o que o senhor fez por nós. Não fizeram nada mais que eu não teria querido que alguém fizesse por mim quando era criança, Benedito respondeu, abraçando o homem. Isabel correu até Benedito e entregou o envelope. Senhor Benedito, escrevi uma carta para o senhor. Benedito se ajoelhou para ficar na altura da menina e abriu a carta cuidadosamente. Era escrita com letra caprichada de criança, cheia de desenhos de flores e corações. Querido senhor Benedito, ele leu em voz alta. Obrigada por salvar minha família. Papai não chora mais e mamãe volta a sorrir. Quero ser igual ao senhor quando crescer. Quero ajudar outras crianças também. Com carinho, Isabel. Benedito precisou parar de ler, porque as lágrimas embaçaram sua vista. Marina, Carlos e toda a família Santos estavam chorando junto. Isabel, Benedito disse com voz embargada. Você acabou de me dar o maior pagamento que eu poderia receber. Como assim? A menina perguntou curiosa. Você me mostrou que vale a pena acreditar na bondade das pessoas, que uma criança pode sonhar em ajudar outras crianças, que o amor se multiplica quando é compartilhado. Nesse momento, Dr. Augusto chegou numa caminhonete, acompanhado de uma comitiva que incluía jornalistas, representantes do governo e outros empresários. Senhor Benedito, Dr. Augusto disse descendo do veículo, trouxe as pessoas que queria conhecer. Que pessoas? Marina perguntou. Benedito sorriu misteriosamente. Marina, Carlos, nos últimos 6 meses vocês me ajudaram a transformar o Banco Central Metropolitano num exemplo nacional de inclusão social. A história do que aconteceu naquele dia se espalhou pelo país inteiro. E daí? Carlos perguntou. Daí que outros bancos começaram a procurar nosso banco para entender como implementar programas similares. Empresários de todo o Brasil querem criar seus próprios fundos sociais. O movimento que começou com nossa experiência está se transformando numa revolução silenciosa. Uma jornalista se aproximou. Senhor Benedito, sou Cláudia Mendes, da revista Agronegócios. Posso fazer algumas perguntas? Claro. É verdade que mais de 50 bancos já implementaram programas inspirados no que aconteceu no Banco Central Metropolitano? É verdade. Mas o mais importante não são os bancos, são as famílias. Até hoje, nosso programa e os programas inspirados nele já beneficiaram diretamente mais de 2.000 famílias rurais. Dr. Ricardo, o advogado que havia humilhado Benedito 6 meses antes, saiu de trás da comitiva. Estava visivelmente emocionado. Senhor Benedito, ele disse, preciso contar uma coisa. O que foi, Dr. Ricardo? Depois daquele dia no banco, não consegui mais dormir em paz. Fiquei pensando em todas as pessoas que humilhei ao longo da vida, em todas as oportunidades que perdi de ser melhor. E o que fez? Criei um escritório de advocacia gratuita para famílias carentes.
Uso minha experiência jurídica para ajudar pessoas que não têm condições de pagar por assistência legal. Marina ficou boquiaberta. Doutor Ricardo, isso é maravilhoso. Não, ele balançou a cabeça. Maravilhoso é perceber que podemos mudar. Que nunca é tarde para sermos quem deveríamos ter sido desde o início. Doutora Patrícia apareceu por último carregando caixas. Senhor Benedito, trouxe doações de roupas e brinquedos para as crianças do programa. Doutora Patrícia? Benedito sorriu. Como está o projeto social da senhora? Construí uma creche na periferia da cidade. Ela disse orgulhosa. Atende 100 crianças carentes. E sabe o mais bonito? As mães dessas crianças me tratam com um carinho que eu nunca recebi dos meus amigos ricos. Isabel puxou a saia de Patrícia. Tia bonita, a senhora também ajuda crianças? Ajudo sim, querida. E sabe por quê? Por quê? Porque um senhor muito sábio me ensinou que a vida só tem sentido quando compartilhamos nossa felicidade com outros. Benedito olhou para o grupo reunido na varanda de sua casa. Marina, Carlos, Ricardo, Patrícia, a família Santos, Dr. Augusto, jornalistas, funcionários públicos. Todos ali unidos por uma experiência que havia começado com dor e preconceito, mas que se transformou em algo muito maior. Pessoal, ele disse chamando a atenção de todos. Quero fazer um anúncio. Que anúncio? Marina perguntou. Vou expandir o programa. Em parceria com o governo federal, vamos criar o Instituto Benedito Carvalho para Desenvolvimento Rural. Será um programa nacional com recursos de 100 milhões de reais para ajudar 10 mil famílias nos próximos 5 anos. O silêncio foi total por alguns segundos, até que todos começaram a aplaudir ao mesmo tempo. 100 milhões? Dr. Augusto perguntou incrédulo. Toda a minha fortuna líquida, Benedito confirmou. Porque descobri algo nestes 6 meses. Dinheiro guardado não traz felicidade. Dinheiro usado para mudar vidas. Esse sim vale cada centavo. Isabel correu até Benedito e o abraçou pelas pernas. Senhor Benedito, o senhor é um herói de verdade. Benedito se ajoelhou novamente e olhou nos olhos da menina. Não, Isabel. Herói é seu pai, que não desistiu da família mesmo quando tudo parecia perdido. Heroína é sua mãe, que cuidou de vocês com amor mesmo passando necessidade. Eu apenas tive a sorte de poder ajudar. E nós, Marina disse se aproximando, tivemos a sorte de aprender com o Senhor que nunca é tarde para mudar. Quando o sol se pôs naquela tarde, todos os presentes sabiam que haviam participado de algo muito especial. Não apenas o lançamento de um programa social, mas a confirmação de que uma única experiência de humilhação e redenção havia se transformado numa onda de transformação que alcançaria milhares de vidas. Um ano depois do lançamento do Instituto Benedito Carvalho para Desenvolvimento Rural, o país inteiro conhecia a história do fazendeiro humilde que transformou humilhação em esperança. O programa havia superado todas as expectativas. Em vez de 10 mil famílias em 5 anos, já havia beneficiado 15 mil em apenas 12 meses. Era uma manhã chuvosa quando Benedito estacionou sua velha caminhonete no mesmo lugar onde tudo começou, em frente ao Banco Central Metropolitano. Mas dessa vez, não estava sozinho. Isabel Santos, agora com 9 anos, estava sentada ao seu lado, segurando uma pasta de documentos e um microfone pequeno. Senhor Benedito, ela disse com aquela seriedade fofa das crianças. Tem certeza que vai dar tudo certo? Tenho certeza, Isabel. Hoje você vai fazer história. A menina havia se tornado uma espécie de embaixadora mirim do programa social. Sua carta para Benedito havia viralizado nas redes sociais, e ela começou a receber convites para falar em escolas sobre a importância de ajudar os outros. Hoje, faria algo ainda maior. Apresentaria o projeto Crianças Ajudando Crianças, para uma comitiva internacional. Quando entraram no banco, a transformação era visível. O ambiente continuava elegante, mas agora havia murais com fotos de famílias beneficiadas, crianças sorrindo, plantações florescendo. Funcionários cumprimentavam todos os clientes com o mesmo respeito, independente de sua aparência. Marina correu ao encontro deles, radiante. Senhor Benedito, Isabel, que bom que chegaram. Os representantes da ONU já estão na sala de reuniões. ONU? Isabel perguntou com os olhos arregalados. Organização das Nações Unidas, Benedito explicou. Eles querem conhecer nosso trabalho para replicar em outros países.
Na sala de reuniões, uma cena surreal se desenrolava. Dr. Augusto presidia uma mesa onde estavam sentados diplomatas de 15 países, representantes de organizações internacionais, jornalistas estrangeiros e autoridades brasileiras. Carlos estava apresentando os números do programa em inglês fluente. Ele havia aprendido o idioma para poder explicar a metodologia para visitantes internacionais. Ladies and gentlemen, Carlos dizia, o que vocês vão ouvir hoje não é apenas sobre desenvolvimento rural, é sobre transformação humana. Patrícia se levantou quando viu Benedito entrar. Ela agora coordenava uma rede nacional de mulheres empresárias dedicadas a projetos sociais. Senhor Benedito, os números deste mês são extraordinários. 32 países já manifestaram interesse em implementar programas similares. Um diplomata africano se aproximou. Senhor Carvalho, ele disse em português carregado de sotaque. Sou Kwame Asante, embaixador de Gana. Meu país quer adaptar seu modelo para nossos pequenos agricultores de cacau. Será uma honra ajudar, Benedito respondeu. Mas hoje quem vai apresentar o projeto é alguém muito especial. Ele colocou a mão no ombro de Isabel, que respirou fundo e se dirigiu ao microfone. A sala inteira ficou em silêncio. Meu nome é Isabel Santos. Ela começou com voz clara. E eu tinha 8 anos quando minha família perdeu tudo numa enchente. O silêncio era absoluto. Diplomatas experientes, acostumados com discursos políticos, estavam hipnotizados pela sinceridade de uma criança. Meu papai chorava escondido toda noite. Mamãe fingia que estava tudo bem, mas eu via que ela estava triste. A gente não tinha casa, não tinha comida, não tinha esperança. Isabel fez uma pausa. Olhou para Benedito, que acenou encorajadoramente. Até que apareceu um anjo na nossa vida. Não um anjo com asinhas, mas um anjo de chapéu de palha e camisa xadrez. O Sr. Benedito nos ensinou que quando pessoas boas se unem, milagres acontecem. A embaixadora da França limpou discretamente uma lágrima. Mas eu aprendi uma coisa ainda mais importante. Isabel continuou. Aprendi que criança também pode ajudar criança. Por isso criei o projeto Crianças Ajudando Crianças. Ela abriu a pasta e mostrou desenhos coloridos feitos por crianças beneficiadas pelo programa. Em cada escola que o Instituto Benedito Carvalho constrói, as crianças fazem desenhos contando suas histórias. Depois, vendemos esses desenhos para pessoas ricas da cidade, e o dinheiro volta para ajudar mais crianças. O diplomata canadense se inclinou interessado. E quantas crianças já participaram? 5.300. Isabel respondeu sem hesitar. E já arrecadamos R$200 mil só com os desenhinhos. A sala explodiu em aplausos. Benedito sentiu o peito inflar de orgulho. Mas o mais bonito, Isabel acrescentou quando os aplausos cessaram, é que cada criança que ajuda aprende que pode fazer a diferença no mundo, que não precisa ser adulta nem rica para mudar a vida de alguém. Nesse momento, Dr. Ricardo entrou na sala acompanhado de uma comitiva especial. Eram crianças de várias idades, todas carregando cartazes e desenhos. Senhor Benedito, Ricardo anunciou emocionado, trouxe uma surpresa. São representantes de 50 escolas que implementaram o projeto Crianças Ajudando Crianças. Uma menina de 10 anos se adiantou. Senhor Benedito, sou Ana Clara, da Escola de São José do Vale. Nossa turma arrecadou R$3 mil, vendendo desenhos para construir um poço artesiano numa escola da Bahia. Um menino de 8 anos levantou a mão. Eu sou Pedro, de Minas Gerais. Minha escola fez uma peça de teatro sobre sua história e usou o dinheiro dos ingressos para comprar material escolar para crianças carentes. Benedito estava visivelmente emocionado. Crianças, vocês estão me ensinando que o futuro do mundo está em boas mãos. O embaixador de Gana se levantou. Senhor Carvalho, senhorita Isabel, em nome de todos os países aqui representados, queremos fazer um convite oficial. Gostariam de apresentar este projeto na Assembleia Geral da ONU em Nova York? Isabel arregalou os olhos. Na ONU de verdade? Com aqueles senhores importantes de terno? Exatamente. O diplomata sorriu, porque sua história prova que idade não importa quando se tem um coração grande. Marina se aproximou de Benedito. Senhor Benedito, tem mais uma surpresa. O presidente da República assinou hoje o decreto criando o Dia Nacional da Inclusão Social Rural,
em homenagem ao que o senhor começou naquele dia aqui no banco. Dr. Augusto se levantou para fazer um anúncio. E o Banco Central Metropolitano, em parceria com o Instituto Benedito Carvalho, acaba de lançar o primeiro banco comunitário móvel do Brasil. Vamos levar serviços bancários para comunidades rurais que nunca tiveram acesso. Patrícia acenou para chamar a atenção. Senhor Benedito, a rede de mulheres empresárias que criamos já conta com 1.200 participantes em todos os estados. Juntas, já investimos 50 milhões em projetos sociais. Carlos se aproximou com uma pasta. Senhor Benedito, chegaram cartas de agradecimento de 23 países que já implementaram versões adaptadas do nosso programa. Benedito olhou ao redor da sala. Via diplomatas emocionados, crianças sorrindo, funcionários do banco que haviam se transformado em agentes de mudança social, empresários que descobriram o verdadeiro sentido do sucesso. Tudo isso havia nascido de um momento de humilhação que poderia ter se tornado apenas mais uma história triste de preconceito. Pessoal, ele disse pedindo silêncio, quero agradecer a todos vocês. Mas principalmente quero agradecer àqueles que me humilharam naquele dia. A frase causou surpresa geral. Como assim? Marina perguntou. Se vocês não tivessem me tratado mal, eu nunca teria descoberto o poder transformador do perdão. Se não tivessem me julgado pela aparência, eu nunca teria aprendido a ensinar sobre dignidade. Se não tivessem me rejeitado, eu nunca teria encontrado minha verdadeira missão na vida. Isabel puxou a camisa de Benedito. Senhor Benedito, posso falar uma coisa? Claro, querida. Minha professora disse que às vezes Deus usa coisas ruins para fazer coisas muito boas. Acho que foi isso que aconteceu. Benedito se ajoelhou ao lado da menina. Isabel, você acabou de resumir em uma frase a lição mais importante da vida. Nesse momento, Carlos trouxe uma televisão para a sala. Senhor Benedito, o Jornal Nacional vai transmitir uma matéria especial sobre o programa. Querem assistir? Na tela, apareceram imagens de fazendas prósperas, crianças estudando em escolas novas, famílias sorrindo em casas reconstruídas. O repórter narrava: o que começou como um episódio de preconceito numa agência bancária se transformou no maior programa de inclusão social rural da história do Brasil. As imagens mostravam Benedito trabalhando ao lado de pequenos produtores, Isabel ensinando outras crianças a fazer desenhos, Marina visitando comunidades rurais, Carlos dando palestras sobre dignidade humana. Hoje, o repórter concluía, a história de Benedito Carvalho é contada em escolas do mundo inteiro como exemplo de que uma única pessoa, com coragem e compaixão, pode mudar o destino de milhares. Quando a matéria terminou, Isabel fez uma pergunta que calou fundo no coração de todos. Senhor Benedito, o senhor acha que seus pais estariam orgulhosos? Benedito fechou os olhos e sentiu uma brisa suave tocar seu rosto, mesmo estando dentro da sala fechada. Isabel, tenho certeza de que eles estão sorrindo lá do céu, vendo que a promessa que fiz naquele dia finalmente foi cumprida. E foi assim que uma manhã que começou com lágrimas de humilhação se transformou numa história de esperança que atravessou oceanos, mudou leis, inspirou nações e provou que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelo que ela dá. Benedito olhou pela janela do banco e viu sua velha caminhonete estacionada ao lado de carros diplomáticos. Sorriu pensando que algumas coisas nunca mudam. Ele continuaria sendo o mesmo homem simples de sempre. A diferença é que agora sabia que simplicidade e grandeza podem caminhar juntas. Vamos para casa, Isabel? Ele perguntou. Vamos, senhor Benedito. Mas amanhã voltamos para ajudar mais gente, né? Amanhã e todos os dias da nossa vida, querida. E quando saíram do banco naquela tarde, levavam consigo a certeza de que haviam plantado sementes que continuariam florescendo por gerações.